Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como Maníaco do Parque, pode ganhar liberdade muito em breve. O caso do Maníaco do Parque começou a ganhar forma em 1998, quando a polícia de São Paulo passou a encontrar corpos de mulheres jovens no Parque do Estado, na zona sul da capital. As vítimas apareciam despidas, com sinais evidentes de violência sexual e marcas de estrangulamento. O que inicialmente parecia um crime isolado começou a se repetir em um curto intervalo de tempo, deixando claro que um assassino em série estava agindo. As autoridades intensificaram as buscas, mas foi o relato de mulheres que conseguiram sobreviver ao agressor que mudou completamente o rumo da investigação. As sobreviventes contaram que um homem se aproximava delas sempre muito educado, dizendo ser fotógrafo, oferecendo oportunidades de trabalho, prometendo ensaios profissionais e contratos. Ele se apresentava com muita lábia, convencia suas vítimas e as levava até o interior do parque onde cometia seus crimes. A partir desses relatos, a polícia construiu um retrato falado que rapidamente se espalhou pelos noticiários e pelos cartazes nas ruas. O rosto era de Francisco de Assis Pereira. Com o retrato falado circulando por todo o país, denúncias começaram a chegar. Francisco fugiu de São Paulo quando percebeu que estava sendo caçado e passou o dia se escondendo. A caçada terminou em 4 de agosto de 1998, na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, quando ele foi finalmente reconhecido e preso. Sua captura encerrou um dos períodos mais tensos da história policial brasileira. Ao ser detido, Francisco confessou parte dos crimes e contou detalhes que chocaram os investigadores. Ele disse que tinha impulsos incontroláveis e que se aproximava das mulheres como um predador que já tinha decidido o destino da presa. Durante as investigações, Francisco confessou ter matado 11 mulheres, embora oficialmente tenha sido condenado por 7 homicídios. Além dessas mortes, ele é relacionado a pelo menos 23 ataques, entre tentativas de estupro, sequestros e agressões. As vítimas tinham entre 17 e 24 anos, todas atraídas pela mesma promessa de trabalho como modelos, que era apenas uma armadilha para encobrir sua verdadeira intenção. A prisão teve ampla repercussão nacional porque, além da crueldade dos crimes, Francisco demonstrava frieza e dizia sentir uma espécie de necessidade quase impossível de controlar. Ele chegou a afirmar que sentia prazer no sofrimento das vítimas e que não conseguia impedir o que fazia. O caso chocou o Brasil e revelou não apenas um criminoso brutal, mas também a fragilidade do sistema penal da época, que não estava preparado para lidar com assassinos em série. Francisco de Assis Pereira foi condenado a mais de 260 anos de prisão, mas a legislação vigente na época limitava o cumprimento máximo a 30 anos. Mesmo com a pena gigantesca somada pelos diversos crimes, o tempo real que ele pode cumprir é reduzido por esse limite legal. Hoje, ele permanece preso e segue cumprindo sua pena em regime fechado. Relatórios indicam que ele é um preso isolado, evita contato com outros detentos e passa longos períodos quieto. Apesar disso, recebe cartas de mulheres de fora da prisão que dizem se apaixonar por ele, algo que também chama a atenção das autoridades. O que preocupa especialistas é a possibilidade de que ele deixe a prisão em 2028, já que o limite de tempo máximo está se aproximando. Pesquisadores que estudaram o caso afirmam que, se solto, o risco de reincidência seria extremamente alto, pois Francisco nunca demonstrou verdadeira remissão de seu comportamento e possui perfil típico de um agressor compulsivo. O caso do Maníaco do Parque permanece como um dos mais marcantes da história criminal do Brasil, não apenas pela brutalidade dos crimes, mas pelo impacto que teve na sociedade e na forma como investigações de assassinos em série passaram a ser tratadas no país. É um episódio que deixou cicatrizes profundas nas famílias das vítimas e no imaginário popular, sempre lembrado como um alerta sobre a importância de investigações rápidas, eficientes e integradas. O assassino em série que usava lábia para atrair mulheres para a morte pode deixar a cadeia.
Ele tem o transtorno antissocial, ou seja, ele é psicopata, ele tem a perversidade, ele tem uma série de transtornos mentais que fizeram dele esse monstro capaz de assassinar 9 mulheres. Mas quem ficou cara a cara com Francisco Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque, acredita que se ele deixar a prisão, matará novamente. E ele próprio diz que se voltar para a rua, vai voltar a matar. Sim, a literatura mostra isso. A literatura científica, forense, mostra que indivíduos dessa espécie, quando chegam nesse grau de tentar até comer carne humana, dificilmente voltam a um estágio normal de qualquer ser. A vontade era outra, não era de transar. Era uma vontade de comer, de engolir. Nem a própria mãe do Francisco acredita que o filho esteja pronto para a liberdade. O Francisco de Assis sempre teve no rol a mãe e o pai. O pai morreu um pouco depois dele ter sido condenado e a mãe não o visita há 10 anos. E garante que não irá recebê-lo caso seja solto. Um recorte inédito do longo processo. Diversas câmeras pelo solo e pelo ar. Cenas dramatizadas em cima dos fatos narrados pelo próprio criminoso. O homem que ajudou a prender Francisco. Imagens inéditas da análise das provas que o levariam até a cadeia de crimes sexuais, onde está encarcerado há 26 anos. Nós fomos até a penitenciária. Ele não aceitou falar com a gente. Mas o que contaria é o que você vê agora com exclusividade. E como será que ele está? O perito criminal que trabalhou no caso ficou frente a frente com o maníaco do parque e foi levado por ele até o corpo de Isadora, a poucos metros de outros tantos corpos de outras mulheres desaparecidas que já haviam sido encontrados. O Cidade Alerta te leva de volta ao parque. Raquel, Selma, Elisângela, Patrícia, Rosa, Isadora. E mais 4 mulheres ainda não identificadas. No total, são 10 vítimas fatais. Apesar do próprio matador alegar terem sido 11. Ou uma delas não foi encontrada, ou ele se perdeu nas contas dos próprios ataques. 13 vítimas fugiram, sobreviveram e ajudaram a construir um inquérito que levou Chico Estrela, um patinador do Ibirapuera, a ser condenado a 285 anos e 3 meses de detenção por homicídio triplamente qualificado, estupro, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. Em menos de 4 anos, ele pode ser solto. E é importante que a sociedade não esqueça do que aconteceu há quase 30 anos. A captura de Francisco envolveu uma equipe numerosa de delegados, investigadores e cientistas. Hoje a gente vai te levar de volta ao parque, reduto de atuação do maníaco do parque. E quem nos acompanha é o doutor Hermindo, especialista em feminicídio, perito criminal que analisou de perto e reuniu provas incontestáveis para a identificação do abusador e assassino e que esteve ao lado dele no local em que ele cometeu os crimes. Como é para o senhor reviver essa história terrível? É um caso triste, inesquecível e faz a gente relembrar toda a situação. Dá para se sentir de volta nessa história? Totalmente de volta à história. Nosso ponto de partida é a Avenida Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, onde uma das vítimas, aos 18 anos, foi abordada, seduzida e conduzida à morte. E por que escolhemos Isadora Frenkel?
Você acha que já conhece essa história? De meninas movidas por uma vaidade que aceitam ser fotografadas. Mas Isadora não. Ela não queria ser modelo. Fotos não a convenceriam. Filha de físico da USP, estudava inglês para ser comissária de bordo. E foi nesse sonho que ele a convenceu a segui-lo. Com a ajuda de um casal de atores com características físicas muito semelhantes às de Chico Estrela e de Isadora, vamos reviver esses momentos de terror. Doutor, essas pessoas, esses atores, se parecem com as personagens reais dessa história? Sim, a figura feminina é bem parecida com o que ele gostava. Ele tinha um perfil específico que ele ia atrás. Então, essa vítima, inclusive as vestes, está bem parecida com a do fato. Ele tinha, né, uma forma de olhar as mulheres. Ele gostava de mulheres de um biotipo específico, mulheres de cabelos cacheados, mais baixas. Ele gostava de mulheres exatamente do tipo da Isadora que está representando aqui, sendo representada. Ele gostava de mulheres jovens, atraentes, que tinham um corpo específico. Ele gostava muito que tivesse vestido de forma sedutora. É como se encontra a nossa artista nesse momento. Pela primeira vez na televisão, vamos refazer os passos exatos de uma das ações do maníaco do parque, desde a abordagem à vítima até o assassinato. Para termos exatidão, nos baseamos nos próprios interrogatórios do criminoso. Olha só, um documento com centenas de páginas, com detalhes assustadores do que essa mulher sofreu nas mãos deste homem. Olha lá, doutor. Ele já vai escolher a vítima. Ele já avistou e vai para o ataque. E, inclusive, a vítima é bem parecida com as características que ele sempre procura. Foi a hora que eu avistei a Isadora do outro lado. Ela estava com uma saia, chinelo, óculos de sol, uma blusa cinza, parece, uma saia bem curta. Eu fiquei olhando para ela, olhava para frente ao mesmo tempo. Na hora já aconteceu de novo aquilo. Já aflorou em mim. Eu fiquei seduzido praticamente por ela. Aí ele passa por ela, escolhe a vítima dele e vai guardar a moto, né? Nesse momento ele dá a volta no quarteirão para guardar a moto e poder segui-la. Sim, a sensação que ele tem é que deu a volta, possivelmente vai encostar e vai abordá-la. Eu atravessei a Faria Lima e na frente dela eu senti uma inspiração maligna. Olha, veja agora que ele está estacionando a moto e certamente ele vai atrás da vítima tentar abordá-la. Ele tem um raciocínio muito rápido e ele logo começa a entender o que a vítima pretende em termos de carreira, em termos de vida, né? E a elogia bastante. Ele passa a falar sobre o corpo da vítima, sobre as possibilidades que ela tem em decorrência do seu corpo e nesse instante a vítima para, dá atenção ao mesmo, né? No momento em que eles param no ponto de ônibus, eles começam uma conversa, ela está receosa, um desconhecido a abordando, e eles falam sobre a pretensão dela em relação à profissão, né, doutor? Ela comenta que gostaria de ser comissária de voo e ele já aproveita e fala que existe um grupo no parque do estado, grupo esse que está acostumado a trabalhar com sobrevivência na selva, ela se interessa e faz o acompanhamento até o local dos fatos. Seria um acampamento para que ela treinasse a profissão que ela gostaria de exercer, ou seja, ele pegou ali no pontinho fraco do sonho. Sim. Colocava para elas um mundo de fantasias. Dá uma aflição ver essa cena acontecer, apesar de saber que é fictícia, mas
imaginar o que de fato, depois de ler todo o processo, aconteceu com a Isadora depois desse momento aqui. Doutor, nesse momento, ele a convence a ir até uma padaria. Sim, eles vão tomar um suco e no depoimento ele diz que não se lembra quem pagou o suco. Mas eles vão para uma padaria para continuar a conversação. Ele percebeu que ainda não fisgou a isca e precisa de mais tempo para que isso aconteça. Sim, ele precisava de mais tempo, porém não muito tempo. Ele tinha uma lábia que ele conseguia em pouco tempo convencer a vítima a tentar o seu sonho. Fora que ele precisava enrolar um pouquinho nesse caso por conta da luz do dia, né? O ataque acontecia à noite e por isso o trajeto dessa vez foi um pouquinho mais longo. Caiu na armadilha. Nesse instante ele consegue fazer com que ela acredite no que ele está contando e cai na armadilha, indo embora para o parque. Aceitando, inclusive, subir na garupa da moto dele para ir até o parque. Sim, ele tinha essa dificuldade de tentar esvaziar a parte traseira da moto para que a vítima sentasse mais à vontade. Ele oferece um capacete para ela. A gente percebe que já estão até mais soltos, mais íntimos depois de tanta conversa. Pode ver que ele já vem com o capacete e dá para ela, no sentido de que ele já estava procurando uma vítima. Ele dá o capacete e os dois seguem rumo ao Parque do Estado. Não vem, porque se você aceitar, já era. Estas são imagens inéditas da análise da arcada dentária de Francisco. O molde foi tirado e comparado à mordida encontrada no corpo de Selma, de 18 anos, que trabalhava como balconista de uma farmácia, a última mulher morta pelo maníaco. Isadora teria sido a primeira. Cronologicamente, a polícia começa a investigação meio que de trás para frente, então. Sim. A última dele, que foi a primeira da polícia, começa com a Selma. A Selma estava numa situação bastante peculiar. Ela encontrava-se de 4, somente com os sapatos de salto alto, dando a impressão que tratava-se de um crime sexual. Próximo a ela havia um cadáver já em adiantado estado de putrefação, dando a ideia de que ali anteriormente já tinha acontecido o crime. Então, dentro dessa sequência, através de estudos da mordida na parte posterior do braço esquerdo da Selma, nós fomos chegando a ligar o fato do Francisco ter um diastema, que é algo bastante peculiar do indivíduo, e a assinatura do cheque. Os dois juntos faz com que a polícia tenha uma orientação no sentido de chegar até o autor daqueles crimes. E quando nós fomos ver, ali somando dava 9 vítimas. Só a última, que seria a primeira dele, que nós fomos ver só no final que ele foi pego e ele leva nós até o Parque do Estado e mostra aonde foi encontrado a vítima. Que é a Isadora, que nesse momento está a caminho desse cemitério já. O primeiro corpo, para ele, foi a Isadora Frank. Tá? Para a polícia, o último. Para a polícia foi o último, que ele leva a gente até o Parque do Estado e aponta onde que estava, na verdade, a ossada parcialmente carbonizada da Isadora. Doutor, é impossível, né, a gente acompanhar assim os passos do maníaco do parque nessa vontade de assassinar a Isadora e não imaginar o que ela sentiu depois, acreditando em tudo que ele falava e de repente a revelação acontecer ali na frente dela, ela não conseguir mais fugir, né? Dá desespero de imaginar. Sim. A gente pode se colocar, que é o que a gente geralmente faz, se colocar no lugar da vítima. Ou imaginar algum parente nosso no lugar da vítima. Vem um desespero muito grande. E vem a capacidade de um ser humano
em tentar aniquilar outro ser humano. A entrada escolhida pelo maníaco para levar Isadora para o meio do matagal foi diferente da trilha que ele escolheria das próximas vezes. Eu olhava aquela mata. A mata me trazia tudo o que ocorreu dentro daquela mata. Fora de lá, não aconteceu nada. A 100 metros da passarela, a 150 metros para dentro do parque, estamos no local exato onde o crime aconteceu, de acordo com os documentos. Como é para o senhor estar aqui 26 anos depois? Olha, é muito triste, mas a cena vem todinha na cabeça e fica fácil até para a gente recordar todos os fatos daquele local. Aqui esse gradil não existia, né? Mas a gente sabe que foi aqui que tudo começou. A jornada até o fim da vida da Isadora. Sim, o gradil foi em decorrência do fato desse maníaco ter cometido vários crimes nesse interior. Então eles fizeram todo esse gradil e fizeram o isolamento da população para o interior do parque. Doutor, eles estão chegando agora. Chico Estrela pilotando a moto na garupa. Quem teria sido a primeira vítima dele, porém a última encontrada morta, já só as ossadas no interior do parque. Eles chegam e a gente percebe que o momento é de busca pelo melhor local para estacionar. Por ele conhecer muito bem a mata, ele já procura o local adequado para ele esconder a moto atrás de uma árvore. E ele adentra cerca de 150 metros para o interior. Ele estaciona a moto, a luz já começa a baixar a essa hora, essa altura do dia. A Isadora continua ainda sem saber, sem nem perceber que estava sendo levada para uma execução. Mas ela já começa a achar estranho agora, né? Quando eles param a moto no meio do mato para entrar numa trilha tão fechada. Veja só, na época nós não tínhamos esse gradil. Então ele já chegou, foi adentrando a moto. E eles desceram e foram cerca de 150 metros para o interior. Até então, ela está achando que realmente trata-se de um salvamento em mata, né? Mas está agora muito perto dele se revelar. Sim, bem perto. Nós estamos exatamente no limite entre a vida da vítima e a morte, porque ele vai se revelar nesse instante do interior. Eu dei um grito, eu falei com uma tonalidade transformativa, mudei os meus aspectos comportamentais completamente. Então ela ficou assustada em ver a minha transformação e tudo. Eu comecei a me aproximar dela, comecei a alisar o cabelo dela, o corpo dela. Ela me abraçou. A gente sabe, de acordo com os relatos dele próprio nos interrogatórios, que ele estrangulava as vítimas, né? As asfixiava. Sim, segundo ele e segundo as vítimas que nós encontrávamos, elas estavam com asfixia mecânica, com vários objetos, cordões de sapato, galhos de árvore, que ele fazia a execução, fazia a pressão no pescoço e chegava à asfixia mecânica. No caso da Isadora, ele usou um tronco de árvore para asfixiá-la, mas isso depois de um longo período, já tendo se revelado e a torturando psicologicamente e a abusando, né? Sim, ele levava a vítima ao abuso e começava o ato sexual, tá? E de forma forçada, exatamente. E quando ele desfalece a vítima, ele aplica um golpe com um galho. Ele está de trás para frente, aplicando esse golpe, fazendo uma força no pescoço e asfixiando-a. Ele mostrou para nós, ele nos trouxe até o local, veio toda a equipe, diretoria do DHPP, todos presentes. Nós adentramos o parque, na frente ia eu e o Dr. Desgualdo.
na época, diretor, e juntamente com o doutor Serginho, que era o delegado. Nós adentramos na frente e ele foi contando para nós como que ele fazia. E aí ele para, algemado, pede um cigarro para um dos policiais, o mesmo dá um cigarro para ele, e ele comenta o seguinte fato com a gente. Agarrei a Isadora e disse, não reaja. Você está lidando com um ser que pode custar sua vida. Antes de agosto de 1998, quando foi preso, sabendo que a polícia já desconfiava dele, Francisco decide retornar ao Parque do Estado e atear fogo no corpo de Isadora, desaparecida desde fevereiro. O maníaco do parque também queimou o documento de Selma, guardado por ele como troféu, e o jogou na privada da empresa em que trabalhava. O RG foi encontrado pelas equipes da Polícia Civil. Francisco já estava longe, no sul do país, na fronteira com a Argentina, quando foi, enfim, algemado e levado para trás das grades. Burra, idiota, não imagina o que te espera. E elas, de forma inocente, entravam. E ele fala exatamente isso. Aí ele nos leva até a ossada da última vítima, que encontrava-se parcialmente queimada. Porque ele voltou no local, ele já tinha matado, ele volta no local, segundo ele. Ele come parte da carne, segundo ele, e ateia fogo na vítima, com a expectativa de que não seria mais identificada. Mas, na verdade, o fogo pegou somente parcial. Então, foi fácil nós identificarmos depois que ele nos mostrou o local. Muita frieza, ele desdenhou ainda por cima das vítimas, então. O senhor percebeu essas atitudes muito frias? Sem dúvida, a gente percebe que ele é totalmente insensível ao que ele conta para nós. Ele conta em detalhes como ele matou cada uma, né? E a gente percebe que foi de formas diferentes, porém mesmo finalmente com uma asfixia mecânica. Porém ele usou vários métodos para chegar a essa asfixia mecânica. E de forma assim, natural, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Nós chegamos a viajar 284 quilômetros até a cadeia especializada em crimes sexuais na cidade de Aras, onde o maníaco está encarcerado. Lá na penitenciária de Aras, nós passamos pelo raio-x e chegamos até o superintendente, para quem entregamos a nossa proposta, conversar com o maníaco que estava muito perto da nossa equipe. Ele respondeu para o superintendente de maneira monossilábica, apenas que não. Mas tivemos informações privilegiadas de como é a rotina do maníaco do parque dentro da cadeia. O monstro que ceifava vidas aqui atrás destas grades, neste parque, hoje vive sozinho. Só sai da cela para cultos semanais e faz trabalhos manuais. Tapetes para banheiro, chegou a confeccionar algumas sapatilhas de balé e guarda o dinheiro que conquista com esses trabalhos. Sabe por quê? Porque ele faz essa poupança, pois sonha em se casar e ter filhos um dia ainda. Por isso, não quer que a imagem atual dele seja atrelada a tudo que cometeu aqui. Só que será que ele realmente não pensa mais sobre tudo que fez no passado? Este é o último registro do criminoso, que engordou bastante. Medindo 1,70, está pesando 100 quilos. Não desistimos de ter contato com ele. Enviamos um pedido para a Secretaria da Administração Penitenciária. A resposta, pela segunda vez negativa, chegou. Mesmo preso e condenado por seus crimes, o maníaco do parque despertou o interesse de algumas mulheres. Ele teve só 2 namoradas dentro da penitenciária. Pelo menos é o que se tem registro no rol de visitas dele, que a Secretaria de Administração Penitenciária me mandou. Aparecem o nome da Jussara Gomes e da Maria Rita. Ambas
tinham encontros só no parlatório. A Jussara disse que não se importava com os crimes que ele tinha cometido, porque ela só queria saber do presente e do futuro, mas depois que a psicóloga elaborou esses laudos, o juiz de execução decidiu que eles não iriam se encontrar. Então a Jussara disse para o Francisco, olha, se a gente não vai ter encontros íntimos, eu não tenho interesse em manter o nosso relacionamento. Bem, está mais do que comprovado que esse sujeito não tem a menor capacidade de voltar à sociedade.